Então vamos lá, pessoal. Boa noite, tá? Mais uma aula aqui dando sequência, ainda dentro da teoria geral da pena. Hoje nós vamos estudar o Instituto da Reabilitação, tá? Reabilitação, uma aula bem curtinha, mas importante aqui para o entendimento da matéria de um modo geral. Então vamos lá, nosso primeiro slide sem demora. Deixa eu passar aqui. Aí, ó. Conceito de reabilitação, pessoal. É um instituto declaratório que garante ao condenado. Então, primeira coisa, reabilitação, obviamente, é um instituto. E é um instituto o quê? Ele declara alguma coisa. Ele declara alguma coisa que favorece o condenado, né? Professor, Então, existe uma declaração. Pois não? você vai gravar essa aula hoje? Ou... Tá gravando. Tô gravando, Perdão. tá? Então, é um instituto declaratório, tá? Que garante ao condenado, vamos lá, o sigilo dos registros sobre o seu processo, condenação e pena. Então, primeira coisa, tá? Essa é a letra A. A reabilitação, então, ela declara uma garantia ao condenado. Algumas garantias, na verdade. Uma delas, o sigilo dos registros sobre o seu processo, condenação e pena. Por quê, pessoal? O sujeito que é condenado, né, por meio de uma sentença penal transitada em julgado, né, ele é condenado a cumprir uma pena, né, seja ela privativo de liberdade, restritivo de direitos ou multa. Ele não pode ser eternamente um reincidente, tá? Primeiro por questões da reincidência mesmo. A própria reincidência, ela não pode durar para o resto da vida, né? O sujeito não pode ter aquele rótulo de reincidente, tanto processualmente falando, como socialmente falando, para a vida dele, para o resto da vida, né? Ele vai tentar um emprego, vai pedir uma certidão de antecedentes, né, na justiça estadual, na justiça federal, e vai estar lá. Cometeu um crime há 58 anos atrás. Isso não pode ser eterno. Um dia, esse sujeito tem que se reabilitar para o mundo. Isso faz parte, inclusive, do processo de reintegração social. O preso, ele fica preso por alguns motivos. E um desses motivos é reintegrar esse sujeito à sociedade, né? Fazer com que ele novamente participe da sociedade. Então, gradativamente, ele vai superando alguns obstáculos, até que ele supera o obstáculo de tirar essas anotações em nome dele para a sociedade de modo geral. A justiça terá acesso a essas informações, tá? A justiça terá. Por quê? Porque, embora ele não seja um reincidente eterno, ele terá maus antecedentes, ok? A reincidência, ela trabalha lá na segunda etapa da dosimetria da pena, na segunda fase, a gente sabe, tem um aumento maior. Os maus antecedentes são analisados na primeira etapa da dosimetria e com um aumento, na verdade, bem menor do que aquele que ocorre na segunda fase. Então, os maus antecedentes são menos maléficos do que a reincidência. É preferível o sujeito ter maus antecedentes do que reincidência, né? Então, ele deixa de ser reincidente, passa a ter apenas maus antecedentes, que é melhor ser, né, ter maus antecedentes, e aquilo some para a sociedade, de forma que ele vai procurar um emprego, procurar alguma coisa, fazer um concurso público, por exemplo. Pode, o sujeito, poxa, cometeu um crime quando tinha 18 anos, aí com 58 ele vai fazer um concurso. Isso vai atrapalhar ele? Olha o lapso temporal desse negócio, né? Então, a gente tem o Instituto da Reabilitação. Um dos efeitos, né, do Instituto é declarar, né, declarar ao condenado, declarar e garantir ao condenado que o sigilo dos registros sobre o seu processo e pena serão efetivamente extintos ali para a sociedade, tá joia? Então, tudo ficará sob sigilo, né? O seu processo, a sua condenação e sua pena, ok? Olha lá, artigo 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado, olha lá, assegurando o quê?
o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação, ok? Mas lembrando, pessoal, observação, a Lei de Execução Penal, conhecida como LEP, né, ela já garante o sigilo com o simples cumprimento ou extinção da pena, tá? Então, independentemente do conteúdo aqui do artigo 93 do Código Penal, a Lei de Execução Penal já garante esse sigilo com simples cumprimento ou com a extinção da pena. Ou se ela é cumprida até o fim, ou se no meio aí do processo ela é extinta por qualquer razão, né? Por exemplo, verifica-se uma prescrição durante o cumprimento da pena. Então, a gente tem a extinção da pena, a extinção da punibilidade, né? Ao artigo 202 da Lei de Execução Penal. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia, que é notícia, tá? Qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Então, essas anotações, elas ficam visíveis, né, para a polícia, para o Poder Judiciário, para que a polícia e o Poder Judiciário consigam aplicar a reincidência, os maus antecedentes, mas para a sociedade, pessoal, não. Para a sociedade, não. Tá? Acabou a pena, vamos tirar isso tudo. Então, geralmente, nas fichas policiais ou nas fichas criminais, vão constar lá, por exemplo, notas canceladas ou registros cancelados. Não vai constar o artigo, o inciso, a lei, não vai constar nada. Só vai constar que já houve algum registro algum dia. Né? E o registro foi cancelado. Só isso, tá? Outro efeito importante da reabilitação, pessoal, é a suspensão dos efeitos extrapenais, né? Os efeitos penais, eles permanecem. Os efeitos penais permanecem. Por exemplo, o sujeito ainda é considerado reincidente até o prazo da reincidência, é óbvio, né? Que dura até 5 anos após o cumprimento da pena. Ele continua tendo maus antecedentes, continua não, né? Ele passa a ter maus antecedentes, a reincidência dele vira maus antecedentes. Então, os efeitos penais continuam, mas os efeitos extrapenais são suspensos. Efeitos extrapenais que nós estudamos na última aula. Então, para quem não compreendeu bem a matéria, eu sugiro que reveja a última aula. Para quem estiver assistindo nesse momento, por exemplo, no YouTube, né, as aulas estão numeradas 1, 2, 3, 4, 5, na sequência, ok? Vamos lá, parágrafo único. Parágrafo único do artigo 202 da LEP. Da LEP não, desculpa, do Código Penal. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92, ou seja, né, os efeitos extrapenais, né, deste Código, vedada a reintegração na situação anterior nos casos dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Ah lá. Então, vamos à leitura do artigo 92 para compreender. São também efeitos da condenação. Ah lá. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Olha só, pessoal. Estou voltando aqui, ó. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92 deste Código, vedada a reintegração na situação anterior nos casos dos incisos 1 e 2. Então, o sujeito aqui, pessoal, ele perdeu o cargo, perdeu a função pública ou o mandato eletivo, ok? Mas aí a gente tem o Instituto da Reabilitação. Esse sujeito vai voltar para o cargo, para a função ou para o mandato eletivo dele? Não. Agora, significa que esse sujeito nunca mais vai poder voltar para qualquer cargo, para qualquer função ou qualquer mandato eletivo? De forma alguma. Ele pode fazer outro concurso público, ele pode assumir uma outra função pública, ele pode participar de um pleito eleitoral novamente e assim seguir a sua vida, ok? Ele só não vai voltar para o cargo, para a função ou para o mandato eletivo antigo, ok?
Então, essa perda de cargo, função pública ou mandato eletivo que ocorre quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, tá? Só estou revendo, a gente já viu isso tudo na aula passada. Quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos, né? Então, nessas situações, o sujeito perde automaticamente o cargo dele, a função pública e o mandato eletivo, tá? Ele perde. E depois da reabilitação, ele vai readquirir? Ele vai reempossar? Não, não vai. Mas ele pode fazer outro concurso, ele pode participar de outro pleito eleitoral, tá? Inciso 2. A incapacidade para o exercício do poder familiar na tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado. Então, o sujeito que comete um crime contra ascendente, descendente, filho, né, ou até mesmo contra sua esposa, que também detém um poder familiar, ele pode perder esse poder familiar? Pode, tá? Tá aqui no inciso 2º. Aí, tudo bem, ele cumpre a pena dele, etc., vem a fase de reabilitação. E aí, ele retorna com o poder familiar dele? Não, tá? Agora, isso impede ele de casar novamente, constituir uma nova família, ter um novo filho e adquirir o poder familiar sobre aquela família que ele construiu, aquele descendente que ele trouxe ao mundo? De forma alguma. Ele pode normalmente. Ele só não vai retornar para aquele que ele perdeu, mas ele segue a vida dele, tá? É isso que o parágrafo único aqui do artigo 93 informou para a gente, tá? No caso dos incisos 1º e 2º, ok? Terceiro, né, a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso, ok? Então, nesse caso, tudo ok. Os efeitos de que trata este artigo são automáticos, não são automáticos, tá? Então, eles não são decretados assim automaticamente na sentença, não, muito pelo contrário. Eles devem ser motivadamente declarados na sentença. Se o juiz entender que é necessário uma perda de cargo, de função pública ou de um mandato eletivo, ou se ele acha necessário que se ele acha que é necessário, né, destituir o poder familiar, ok, ele de forma fundamentada na sentença vai sustentar essa argumentação. Caso contrário, a vida segue, ok? Requisitos, então, para reabilitação, tá? Esses requisitos que são cumulativos, todos eles precisam estar presentes. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta de qualquer modo a pena ou terminar a sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado, então, tenha tido domicílio no país no prazo referido acima, né? Então, ele tem que ter morado no Brasil, uma condição até fácil, né, de ocorrer, né? Tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, um deles, né, pessoal, não ter cometido outros crimes, né? Ter arrumado emprego, ter estudado, formado, enfim, ter se integrado literalmente à vida social novamente, tá? Tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou a novação da dívida. Então, sempre num crime, na prática criminosa, o indivíduo vai prejudicar alguém. Pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica, aliás, privada ou pública, pode ser a União, por exemplo, o Estado. E ele precisa ressarcir, ele precisa reparar, ou então provar a impossibilidade de reparar esse dano. Caso contrário, não está apto para requerer a reabilitação. E lembrando que, de acordo com o Código Penal, essa reabilitação ela somente será requerida 2 anos do dia em que a pena foi extinta, tá? Ou do dia que terminar a execução dela. 2 anos após. Parágrafo único.
Negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, então aqui a qualquer tempo, tá? Desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Então, o sujeito pediu a reabilitação, o juiz da execução lá negou o pedido, tá? Negou. E aí, ele nunca mais vai poder pedir? Claro que pode, ele pode pedir semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos, 15 anos, não importa. O que importa é o seguinte, se no segundo momento ele cumprir todos esses requisitos, ele fará jus à reabilitação, tá? Pergunta, né? Negada a reabilitação pode ser requerida novamente? Eu acabei de responder, né? Sim, desde que instruída com novos elementos comprobatórios, né, dos requisitos necessários. Tá? E atenção, no caso de várias condenações, prevalece na doutrina que o pedido de reabilitação deve aguardar o cumprimento de todas as sanções impostas. Até porque, pessoal, não tem como você pedir a reabilitação num crime estando cumprindo pena em outro crime. Até porque, nesses casos, você não demonstra o quê? Que você deu, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Então, não faria sentido nenhum. Um sujeito que praticou vários crimes, ele precisa terminar todas as sentenças. E aí, 2 anos após a última pena que ele cumpre, ele vai poder pedir a reabilitação de tudo, tá? E a revogação da reabilitação, ela pode ser revogada? Pode. Olha lá, artigo 95, ó. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Então, se esse sujeito sofre uma nova condenação, a uma pena que não seja de multa, pode ser privativo de liberdade ou restritivo de direitos, né? Se ele é condenado como reincidente, pessoal, a reabilitação pode ser revogada. E aí todos aqueles históricos voltam para a ficha criminal dele. Ele continua respondendo não somente, né, com essas... Ele continua respondendo com o seu passado, não somente juridicamente, mas também socialmente. Se ele vai lá arrumar um emprego, vai aparecer tudo na certidão de antecedentes criminais dele. Ok? E lembrando que a competência é do juízo da condenação, tá? Até mencionei que agora o juiz de execução esquece, tá? Não é juiz de execução, é o juiz da condenação, é o juiz que proferiu a sentença penal condenatória, e não o juiz que aonde tramitou a execução da pena. Perfeito? Então é isso, pessoal. Instituto da reabilitação, muito simples, somente esses 3 artigos aí para vocês estudarem. E é simplesmente o condenado, o ex-condenado, né, se livrando de todas essas, né, essa ficha criminal que ele construiu. Ele se livra disso, para ele poder seguir a vida dele. É uma etapa de reconstrução, é uma etapa de ressocialização para a total reintegração desse sujeito na sociedade. Essa seria, aliás, a última etapa de reintegração, né? Quando ele vai lá tirar uma certidão de antecedentes criminais e vem lá que nada consta, nada consta. Ele tem até algumas notas canceladas, mas nada consta sobre ele, ele pode tranquilamente aí usufruir né, de uma vaga no concurso público, ele pode arrumar um emprego, ok? É um processo de ressocialização. E lembrando, sempre 2 anos após o final da pena, após o final do cumprimento da pena. Não é 2 anos depois da sentença, não. 2 anos após o final do cumprimento da pena. O sujeito tomou aí 20 anos, não é quando ele sai, evolui de regime, vai do regime fechado para o semiaberto, não, tá? É depois que ele cumpre tudo. Aí 2 anos depois que ele cumpre tudo, ele pode requerer habilitação, caso, obviamente, né, aqueles requisitos todos estejam preenchidos, tá joia? Então é isso, pessoal. Para quem está assistindo aqui presencialmente, a gente continua. Para quem estiver assistindo pelo YouTube, a gente encerra a gravação a partir deste momento. Muito obrigado pela atenção de todos.